Vamos lá. Evandro, qual é a diferença do direito penal para o processo civil? Cara, processo civil você tem que guardar prazo. Direito penal você esquece essa porra de número. Por exemplo, se o aluno perguntou para mim, Evandro, vou gravar as penas, só se você tiver problema de saúde mental. Só se você for, no momento da ação, da omissão, totalmente incapaz de entender ou compreender o caráter ilícito do fato determinado de acordo com esse entendimento. Ou seja, você é um completo inimputável, você é um retardado mental. Se você não sabe o que é isso, não vai gravar pena, não. Evandro, mas aqui em casa eu fiz um esqueminha de pena. Porra, tu é burro pra cacete, amigo. Tinha que morrer pra não parar de falar merda, beleza? O que eu vou fazer agora? Vou bater dentro do tópico do edital. Outra coisa, não me enche o saco. Aí, Evandro, você na aula de direito penal, você fala muita besteira. Filho, eu não falo besteira, não. O direito penal é o seguinte, é o direito que tu cuida das condutas, o quê? Ilícitas. Por exemplo, você está vendo o caso Bruno, não está o julgamento do caso Bruno? Foi o homicídio mais bacana que existe. Por que foi? Porque a Elisa Samud foi, de acordo com a promotoria, ela foi estrangulada, ela foi picotada, ela foi comida, ela foi cagada e concretada. Foi isso que aconteceu com ela. Por quê? Porque estrangularam a menina, de acordo com a promotoria. Eles foram lá, picotaram. O Rottweiler comeu, depois cagou e depois concretou. Aonde tem corpo, meu filho? Não tem, mas o legal é que o homicídio não cai para você. O que eu vou dar para você? O edital, só que o edital começa lá nas falsidades. Eu não vou falar das falsidades, eu vou falar, até porque é um aulão, eu já falo no meu curso regular. O que eu vou falar para vocês agora é dos crimes funcionais, beleza? Olha só, crimes funcionais. Evandro, onde estão os crimes funcionais? Cara, tá no tópico, crimes contra a administração pública. Dentro dos crimes contra a administração pública tem crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, crimes praticados por particular contra a administração pública e crimes praticados contra a administração da justiça. Nos três tópicos tem tópico do seu edital do Tribunal de Justiça de São Paulo. Agora, que culpa eu tenho se a Funesp fudeu com a tua vida e com a minha e deu um edital todo picotado? Aquele edital tá uma bosta. Primeiro, que ele dá a parte especial sem te dar uma introdução da parte geral. A gente tem que se virar para você acertar a questão, mas é simples. Fica tranquilo. Segundo, ele deu lá violência arbitrária e mais um monte de crime dessa parte que está tudo revogado. Crime revogado eu não vou falar. Evandro, fala que eu quero aprender crime revogado. Não vou falar, filho. Não adianta. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai aprender, o que é crime funcional? Crime funcional, a princípio, ele recebe a classificação de crime próprio. Aí você fala assim, Evandro, o que é crime próprio? Crime próprio é que o cara tem que ter uma qualidade. Que qualidade é essa? Qualidade de servidor público, funcionário público. Na regra, você vai usar a expressão funcionário público. Aonde está isso aqui, Evandro? A regra do funcionário público está no artigo 327 do Código Penal. O nome disso é uma norma penal explicativa. Ela não trata de crime, ela não isenta de nada. A única coisa que ela faz é explicar quem é funcionário público. Amigo, no caput, quando você estiver lendo o artigo 327, trata do funcionário público em si. No parágrafo 1º, ele trata do funcionário público por equiparação. Por exemplo, quem assiste as minhas aulas de direito administrativo, não a do TJ, que eu só dei improbidade, porque era a única coisa que estava no edital, mas quem assiste as minhas aulas regulares, você vai reparar que se você não tomar cuidado e não ler o parágrafo 1º, você vai se estrepar. Por quê? Porque quando eu falo em funcionário público, você lembra de administração pública. Quando você lembra de administração pública, você lembra só de 8 pessoas. Administração pública direta ou indireta, ou seja, quem trabalha na União, nos estados, no DF, nos municípios, numa autarquia, numa fundação, numa sociedade de economia mista, numa empresa pública, trabalha no Banco do Brasil, trabalha na Caixa Econômica Federal, trabalha na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, no INSS, na Polícia Federal, na Rodoviária, no Tribunal de Justiça de São Paulo. Se você estiver trabalhando nesses lugares, você vai ser considerado funcionário público aqui. O funcionário público do caput, que é o normal. Agora, se você, por exemplo, trabalhar numa paraestatal, você vai entrar para o funcionário público por equiparação. Bem, vou começar as dicas. Eu botei no material para você acompanhar. Então, meu filho, o material tá aí, não é de sacanagem não. É obrigatório você ler o que é a representação de funcionário público, tranquilo? Olha, se eu falei crime próprio, eu tenho 2 esquemas e 2 classificações. Eu tenho os crimes funcionais, que são chamados de crimes funcionais próprios, e eu tenho os crimes funcionais impróprios. Só que
Cuidado, quando eu falo que o crime funcional ele recebe a classificação de próprio, é porque obrigatoriamente para cometer esses tipos de crimes que eu vou explicar daqui para frente, tem que ser funcionário público do 327. Ou seja, ou bem tem que estar trabalhando na administração direta ou indireta, ou tem que estar por equiparação aqui. Esse é o conceito. Agora, classificação de crimes funcionais próprios ou impróprios são coisas totalmente diferentes. O que é crime funcional próprio? Crime funcional próprio é que quando você comete ele, sendo um funcionário público, é crime. Se simplesmente você não for funcionário público, for particular, não existe o crime. Exemplo clássico é o quê? A prevaricação. Isso aí eu vou explicar para você. Se você, por sentimento pessoal ou interesse, deixar de praticar alguma coisa, e você for particular, não é crime. Agora, se você for funcionário público, vai ser o crime de prevaricação. E os crimes funcionais impróprios? Aqui é que se o funcionário público cometer, entra nesse capítulo. E se for um particular que cometeu o mesmo ato dele, o mesmo verbo, entre outro crime. Exemplo, o peculato furto. Peculato furto do artigo 312 do parágrafo 1º do Código Penal. Se o cara é funcionário público e subtrai alguma coisa de que tem a posse e leva para casa, ele subtrai alguma coisa de que está na posse da administração pública e leva para casa usando a razão do cargo, ele responde no 312. Agora, se ele for particular normal e não tiver junto com o funcionário público, ele cai lá no artigo 155, que é furto. Então, crimes funcionais impróprios, se o particular cometer, muda a classificação do crime. Evandro, não entendi. Calma, filho, a gente vai prosseguir. Evandro, agora eu estou em dúvida, sabe por quê? Eu estou estudando aqui e você disse o seguinte, que para cometer os crimes funcionais, obrigatoriamente tem que ser funcionário público. Mas em algum lugar eu ouvi dizer que se o particular cometer, o particular também pode responder pelo crime, por exemplo, de peculato. Tá certo, o particular pode cometer o crime se estiver junto com o funcionário público, jamais sozinho. Porque daqui para frente você vai ver que mais importante do que ser funcionário público é estar em razão do cargo. Evandro, me explica isso direitinho, tá? Olha só, na verdade o tópico ali é concurso de pessoas, está lá no artigo 29 do Código Penal que diz assim, quem de qualquer modo concorre para o crime, responde nas penas combinadas na medida de sua culpabilidade. E o artigo 30 do Código Penal completa essa estrutura. Eu vou explicar de uma forma clássica e simples, já que no seu edital não cai a parte geral. Se o funcionário público em razão do cargo, o que é em razão do cargo? Cara, imagina só. Eu sou policial rodoviário federal. Se eu estiver na pista de polícia rodoviária federal e mandar o cara parar, fizer esse sinal, você acha que o cara vai parar? Lógico que vai, porque se você está lá vestido de policial rodoviário federal, você está em razão do cargo. Aí o cara para. Aí você chega para ele e fala, olha, eu estou exigindo que você me dê R$500, então eu vou apreender o seu carro que está errado. Exigiu vantagem devida, ou seja, vai cair no crime de concussão. Mas você já reparou que ele usou o quê? A razão da função? Ele só está exigindo porque ele está de policial rodoviário. Agora, se ele se despir disso aqui e cometer a coisa como qualquer outro particular, não vai ter o crime funcional não. Dá um exemplo. Amigo, o policial rodoviário federal te para, aí ele pega aquele fuzil M16 Colt que eles usam, aponta na cara do motorista e fala assim, passa a carteira. Amigo, que porra é essa? Se ele fizer isso, ele está usando o quê? Ele está subtraindo coisa móvel alheia mediante violência ou grave ameaça ou de qualquer outra forma reduzindo a capacidade de resistência da vítima. Ele está enfiando um fuzil na cabeça dela, é artigo 157. Ele está se despindo da qualidade de funcionário público. Aí ele não está usando o cargo, ele está metendo a arma na cara da pessoa. Evandro, mas a arma é em razão do cargo. Não, filho, não é em razão do cargo. Ele está fazendo como qualquer outra pessoa podia fazer. Ele tem que usar o cargo para fazer aquilo. Não é a ação em si que vai temorizar, e sim a razão da função do cargo. Tranquilo? Agora, e o particular, como é que ele pode contribuir? Fácil. Aqui é bem tranquilo. Imagina o seguinte, o particular, vocês têm que gravar essa frase aqui, o particular que concorrer, olha só, de qualquer modo para o crime. Evandro, dá um exemplo de concorrer para qualquer modo. Tá. Eu sou um particular e o Eris, que está aqui na sala, que é meu monitor, ele é policial federal. Eu chego pro Eris e falo assim, poxa, Eris, eu queria comprar um computador, um notebook da Apple. Ao Eris, cara, lá na repartição da Polícia Federal tem lá um Apple. Eu vou fazer o seguinte, eu vou subtrair lá. Amigo, ele é policial federal, ele tem acesso
por ser policial federal, vai lá e pega a coisa e leva para casa. Legal, se ele fez isso, ele vai cometer peculato furto, crime funcional. E eu, que incentivei ele de qualquer forma a cometer aquilo e sabia que ele era funcionário público, vou entrar no peculato junto. Ou seja, o particular tem que estar concorrendo com o funcionário público para poder responder dos crimes funcionais. Bacana, Evandro. Tô cheio de dúvida até aqui. O John e o Nunes está lá no Equipe Alfa, ao vivo, para ajudar você a tirar dúvida. Mas eu te dou um exemplo. Não desloga daqui. Fica ligado comigo, anota no papel e depois você vai lá e faz as perguntas que a gente responde no final. Tranquilo? Beleza. Para onde eu vou agora? Vamos entrar direto no peculato. Evandro, o que é peculato? Cara, o peculato está no artigo 312 do Código Penal. Eu posso dizer para você que é o maior crime, é o que vai dar mais trabalho para a gente. Mas ele é gostoso de aprender e vou falar de uma forma simples, clara e para responder questão, tá? Daqui para frente, meu povo, o que a gente vai ter que ter em mão e vai ter que ter na cabeça é que na sua questão, para responder questão, você vai ter que tomar cuidado com uma coisa. O que é que eu vou ter que tomar cuidado? Com o verbo. Evandro, é o verbo. O que é verbo, Evandro? Pelo amor de Deus, amigo, o verbo é o núcleo da palavra, é o núcleo do crime. É a coisa mais importante que você vai ter dentro de um crime. Por exemplo, você pega o crime de concussão. O crime de concussão está assim: exigir para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas a razão dela, vantagem devida. Legal. Aí você pega o crime de corrupção passiva, que é bem parecido. Solicitar ou receber para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas a razão dela, vantagem devida, vírgula, ou aceitar promessa de tal vantagem. Ou seja, você vai nos verbos. Toda vez que cair solicitar, aceitar ou receber, fica fácil, porque vai na corrupção passiva. Toda vez que você tiver o exigir, você vai direto no crime de concussão, que eu vou explicar daqui para frente. Mas o importante é gravar o quê? Os verbos. Legal. O que eu tenho no peculato? No peculato, você vai ter, ó, anota aí. Você vai ter o caput do peculato, você vai ter o parágrafo 1º e você vai ter o parágrafo 2º e o parágrafo 3º. O que diz em cada um? Olha só. No peculato, no caput, você tem o peculato desvio e o peculato apropriação. Na verdade, eu inverti. A primeira parte do texto é o peculato apropriação e a segunda o peculato desvio. Peculato apropriação e o segundo é peculato desvio. Evandro, o que é peculato apropriação e peculato desvio? Cara, se o cara não for funcionário público, por exemplo, e ele se apropriar de alguma coisa, for particular, ele comete o crime de quê? Ele comete o crime de apropriação indébita. Vamos dar exemplo direto no peculato apropriação. Legal. No peculato apropriação você tem a coisa sob sua custódia e inverte o ônus da posse, não entrega mais. Ó, o Thales é analista de execução de mandados. Lá tem esse negócio do cara ser fiel depositário? Tem. O cara é fiel depositário. Na Polícia Federal tem muito isso, cara. Os policiais federais amam. Chega lá o John e o Nunes, que estão fazendo para a Polícia Federal, e o Eres também, né? Mas são 3 bobos. Depois eu vou mostrar para vocês. Vai chegar lá, o delegado vai falar assim: cara, eu tenho 2 caminhonetes Hilux SW4 aqui, igual do seu chefe lá do Alfa, que eu tenho um SW4, amigo. Eu entro naquela caminhonete, meu pinto fica desse tamanho, meu brother. Eu fico bonitão, não fico, naquela caminhonete? Beleza. 200 mil aquela merda. Beleza, aí o cara chega pro Nunes e fala: Nunes, você que é o agente de Polícia Federal mais feio que tem no planeta, o que eu vou fazer? Eu vou deixar você ficar de fiel depositário da caminhonete. Aí você pega e fica a caminhonete para você, mas ela não é tua, tá sob sua custódia. Simplesmente, o Nunes inverte o ônus da posse. O que ele faz? Ele começa a tratar a caminhonete como sendo dele. Ele faz tudo e não entrega mais, não devolve. Alguém pede para devolver, ele não devolve. Enche a caminhonete de puta, faz festa, amigo, faz um monte de coisa, bota giroflex da polícia em cima. Amigo, se ele inverter e tratar a caminhonete como dele, ele vai cometer o crime de peculato, o quê? A apropriação. Peculato desvio. Cara, peculato desvio. Eu fui dar uma palestra numa cidade aqui próxima, que eu não posso falar, o nome é Medianeira, porque pega mal. Tranquilo. Brincadeira, não foi essa cidade não. Não, mas foi sim. Aí cheguei lá, ou conversando com os caras, né, da prefeitura. Aí o cara: não, tranquilo, eu fiz a licitação, a verba tá aqui, é pra usar aqui, mas eu tô usando lá. Eu falei: larga de ser retardado mental, filho. Se você tirar a verba de um lugar onde tá por lei e usar no outro, ah não, mas é dinheiro público. Filho, larga de ser idiota. Se você fizer isso, o que vai acontecer? Simplesmente você vai entrar no peculato o quê?
Desvio. Eu conversando com um amigo que mora lá e ele falando, cara, aconteceu isso. Falei, cara, larga de ser idiota. Isso tem tempo, hein? Aí agora ele tá estudando com a gente, depois de um tempo, ele falou, Evandro, tem razão. Há 4 anos lá, se eu tivesse feito aquilo, ia dar merda. Ainda bem que a gente orientou pro cara não fazer. Ou seja, exemplo de peculiar desvio. Se você estiver trabalhando na repartição pública, o dinheiro veio através de licitação. Pra você usar para uma coisa, se você usar para outra, é o quê? Peculato, desvio. Fora que você cai também na Lei 8.429 de 92, que são atos de improbidade administrativa. Conseguiu captar os exemplos? Consegui. Beleza. Evandro, dá um outro exemplo de peculato à apropriação. Beleza. Olha aqui um exemplo muito clássico. O aluno chegou para mim e falou assim, Evandro, eu queria fazer concurso público, só que eu estou respondendo por improbidade. O que você acha? Falei, filho, eu acho que você tem 2 coisas legais. A primeira é responder por improbidade administrativa e, paralelamente a ela, é fazer uma viagem para o inferno. Parece, quem viu o Constantino, você já viu? Amigo, responder por improbidade é a mesma coisa quando o Constantino, naquele filme, senta na cadeira e toma um choque e vai no inferno. É a mesma coisa, só que ele saiu do inferno. Na improbidade, você não sai do inferno, você vai entrar no inferno e vai ficar. Eu falei com ele, filho, a 8.112,90, que é o Estatuto dos Servidores Civis Federais, ele diz o seguinte, lá no artigo 132, demissão a bem do serviço público. Você trabalhava no Banco do Brasil. Se ele trabalhava no Banco do Brasil, ele era funcionário público? Era funcionário público. Olha o que ele fez. Ele ficou parado na frente do caixa. Na segunda-feira, ele começava a receber o dinheiro. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Fazia a movimentação do caixa dele. E só fazia o fechamento do caixa na sexta. Só que simplesmente o carro dele vencia no dia 10, que era numa terça, e ele só ia ter dinheiro na sexta. Não tem problema. O jumentinho foi e me tirou o dinheiro de dentro do caixa, que estava sob a custódia dele, estava com ele o dinheiro, ele pegou, pagou a conta e falou o seguinte, não tem problema, eu vou pagar minha conta particular com o dinheiro do caixa, mas eu devolvo na sexta. E efetivamente na sexta ele devolveu. Mas, amigo, descobriram. Se descobriram, de qualquer forma, o que ele fez? Ele foi e se apropriou de uma coisa que estava com ele, que era dinheiro público, e mesmo devolvendo, o crime já está consumado. Respondeu por peculato à apropriação. Tranquilo? Então, esses 2 primeiros é bem tranquilo. Aqui embaixo, peculato furto. Cara, que toma cuidado com o peculato furto. É muito bacana. Peculato furto é quando você subtrai alguma coisa que é da administração pública ou que a coisa é particular que está sob a custódia da administração. Dá um exemplo, Evandro. Cara, a administração pública vai lá e licita e compra 20 computadores. Você vai lá e subtrai a coisa, enfia no bolso e sai. Peculato furto se você for funcionário público e estiver usando a razão do cargo. Agora, e coisa que está sob a custódia da administração particular? Exemplo, carro apreendido. Amigo, às vezes você não paga o IPVA do teu carro, o Eris está aqui, Eris, se o cara que está dando pro TJ lá, passar na PRF, você estiver lá, ele tiver com o IPVA atrasado, você apreende o carro dele? Lógico que apreende o carro, vai ficar com o carro apreendido. O carro continua sendo o seu, filho, só que está sob a custódia da administração. Aí você faz o quê? Você simplesmente deixa o carro lá, tem que entregar, não tem como brigar com o policial, e vai para pagar o imposto para pegar no final de semana o seu carro. Só que quando você volta, o seu carro está sem o quê? Está sem as rodas do carro. Você estava com aquelas rodas Mangles de liga leve, bonitona no teu carro. O polícia foi lá, tirou e botou no carro dele. Ou seja, o policial cometeu um furto que, na verdade, olha a palavra que eu coloquei aqui. Como é que foi a palavra? Furto. Só que o furto está no artigo o quê? 155. Ele se apropriar da administração ou de custódia particular, se ele for em razão do cargo servidor público, isso aqui passa a ser o que agora? Como é que é o nome? Peculato furto. Tranquilo? Só para você não se confundir. Ah, Evandro, beleza, eu entendi. O carro está sob a custódia da administração, o cara vai lá e tira. Continua sendo peculato furto? Continua. Só que aqui é peculato furto comum e aqui recebe o nome de peculato furto malversação. Malversação é quando subtrai alguma coisa que está sob a custódia da administração pública. Tranquilo? Peculato culposo. Peculato culposo é muito gostoso isso aqui, ó. Cara, peculato culposo, as pessoas... Você chegou a advogar, Otávio? Tá, pouco tempo. Olha só. O que aconteceu? Tem uma história muito legal. Eu estava na universidade, cara, e
eu tava vibrando, né? E eu mexia com o penal bem pra caramba. E eu tava quebrado, fui trabalhar com meu cunhado. Aí eu cheguei pra ele e falei, pô, deixa eu movimentar a situação aí, que eu vou me dar bem. Ele falou, pô, a gente só não trabalha com penal e processo penal. Aqui só trabalha civil, trabalho, processo trabalho. Falei, legal, beleza. Um belo dia chegou uma mulher lá apavorada, uma velha com olho regalado. Amigo, eu já aprendi o seguinte, velhas com olhos arregalados no escritório de advocacia é a mesma coisa que vir com a nota de 100 colado na testa. A mulher chegou e gritou, ai, meu filho tá preso. Pronto, meu olho brilhou, eu sem dinheiro para fazer compra, quebrado. E lá eu falei, cara, agora me dei bem. Quando ele já ia falar para a mulher assim, não, a gente não trabalha com o direito penal, eu meio que dei uma voador, agarrei e puxei. Falei, deixa comigo. Ele, não, mas eu não entendo nada de penal. Falei, cara, tranquilo, chá comigo, vamos ouvir a mulher que a gente vai resolver. Aí a mulher contou a história para mim. Ai, tadinho do meu filho, o meu filho, ele completou 18 anos agora, ele é primário, ele nunca foi preso. O que aconteceu? Ele arrumou uns coleguinhas, os coleguinhas são muito bonzinhos, são muito amigos dele, mas os coleguinhas fizeram duas coisas. Pô, começaram a drogar o meu filho e estão comendo a bunda dele todo dia, direto. Mas comer a bunda não tem problema, o problema é ele usar droga. Porque mãe é assim, né, cara? A mãe quer o melhor pro filho, mesmo que ele dê a bunda, cara. É incrível esse troço. E meu filho tá preso, por quê? O que o jumentinho fez? O moleque foi, subtraiu alguma coisa da casa de uma mulher, olha só, ele subtraiu uma coisa da casa de uma mulher e trouxe para cá. Aí, legal, o que ele fez, cara, nessa situação? Ele foi lá e pegou um bem, ele era particular, pegou um bem particular e trouxe para ir, foi preso, tranquilo. Daqui o que eu extraí? Ele é primário, presta atenção, mas o que ele tem aqui? Ele é primário e ele foi preso, tranquilo. Isso aqui vai entrar lá no artigo 16 da parte geral do Código Penal. Chama arrependimento posterior. Evandro, tem alguma coisa a ver com isso aqui, peculato culposo? Nada, mas eu vou explicar porque eu já vi duas questões tentando confundir, então eu vou te dar uma palhinha aqui. Legal, ele era particular, ele foi lá, subtraiu alguma coisa, ele é réu primário. Eu cheguei pro meu cunhado e falei, não tem problema não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar e devolver o dinheiro para a vítima, vamos ressarcir a vítima antes do recebimento da denúncia ou da queixa, que ele vai ser perdoado, ele vai sair de lá, vai diminuir a pena de 1/3 a 2/3 e a gente vai conseguir liberar ele. Bacana. O que aconteceu? Fomos lá e conseguimos liberar ele. Isso que eu acabei de te contar, essa história aqui, como é que é o nome dela? Arrependimento posterior. Isso aqui foi causado por um particular. Tranquilo. Para que você falou uma coisa, Evandro, que não está ligado ao parágrafo 2º, que é o peculato culposo? Simplesmente porque a tua banca vai confundir esse arrependimento posterior que eu acabei de falar aqui com o que eu vou explicar para você. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos explicar agora peculato culposo e eu vou falar a diferença de peculato culposo para arrependimento posterior. Tranquilo? Você vai fazer sentido na tua cabeça. Evandro, me explica aí o que é o peculato culposo. Beleza. O peculato culposo é quando você concorre, você é funcionário público, e concorre para o crime de outrem. Beleza? Evandro, dá um exemplo para concorrer para o crime de outro no peculato culposo. Tá, você é um cara, um baita de um relaxado, esqueceu a janela aberta quando você deveria deixar ela fechada na repartição e alguém entra lá dentro e subtrai a coisa. Tranquilo? Se você fizer isso, Evandro, mas você só esqueceu a janela aberta, você não queria que o crime acontecesse, tudo bem, mas você não cometeu o crime por relaxamento, você concorreu de qualquer forma para o crime de quê? De outrem, beleza? Outro exemplo, isso aconteceu com vários amigos meus na Polícia Militar, lá no Rio de Janeiro, policial militar, bandido não tem medo de polícia militar não. O que o cara faz? Não tem o rádio da viatura, a polícia adora a rádio de viatura, por quê? Porque ele leva pro morro e fica escutando tudo que o polícia faz. Então, amigo, o policial deixava a janela aberta e entrava dentro da delegacia para fazer ocorrência. Quando ele voltava não tinha rádio, o vagabundo foi lá e tirou, ou seja, o relaxamento do policial concorreu pro crime de quê? De outra pessoa. Bacana? Aí agora vem a diferença do arrependimento posterior, porque eu quero explicar aqui para você não confundir. Agora eu vou falar do parágrafo 3º, que é o perdão, a extinção da punibilidade. Desculpa, extinção da punibilidade. Primeira coisa que eu vou confundir, não vou deixar você confundir. Não confunda extinção da punibilidade, que é totalmente diferente do arrependimento posterior da parte geral do Código Penal. Se essa história que eu contar aqui,
a banca te confundir com essa daqui, você já não vai cair mais, beleza? Vamos lá pra gente fazer a diferença? Outra historinha pra você. Pera aí, deixa eu amarrar o cadastro aqui, senão eu vou tomar um tombo. Ninguém quer dizer que o meu cadastro tá desamarrado, né, cara? Que merda. Você nem me conta, né, Eris? Beleza, você nem viu também, né? Beleza. Olha a extinção da punibilidade. Eu trabalhava aqui na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro na época. E lá no Rio, eu não sei se tem isso muito na sua cidade, no seu estado, se tiver, você pode se pronunciar. Aqui ninguém furta, subtrai fio de telefone, não tem isso aqui? É difícil. Cara, no Rio de Janeiro, os vagabundos, sabe o que eles fazem? Eles têm umas combis grandonas, ou então uns caminhãozinhos. Eles vão e fazem o seguinte: tufo, entre expostas, aquela porra cai, que é fio telefônico, aquele é cobre, eles enrolam e enfiam na van, ou na Kombi, aonde for. Beleza, 2 colegas meus da PM, que deviam ter uns 25 anos de trabalho cada um, você imagina. A silhueta do cara é isso aqui, ó, o policial, ó. Esse aqui é o policial, ó, com as mãos na cadeira. Isso aqui é uma barriga, tá, meu povo? Isso aqui é o cara com bastante tempo. A diferença do PM para o policial rodoviário federal é que o policial rodoviário federal, quando a barriga cresce, ele está entupido de dinheiro, porque ele ganha bem. E o policial militar, coitado, é do Estado. Quando a barriga cresce é porque ele só está comendo massa, que é barato. Vamos lá. Ai, Evandro, eu sou policial militar, eu te odeio. Mas você ganha pouco, filho, mesmo me odiando. Aí estavam os dois trabalhando lá, o que eles fizeram? Cara, nessa silhueta vai correr atrás de bandido? Mas é nunca que vai. Chegaram lá, os vagabundos estavam roubando o fio. Quando o policial chegou, que ele abriu a porta, o vagabundo desceu a escada, deu tchau pra polícia, ainda foi correndo em marcha atlética, já viu? Não precisou nem correr para correr do cara. Os policiais recolheram os fios, colocaram na Kombi, um foi dirigindo a Kombi, o outro foi dirigindo a patrulha. Em vez deles irem para a delegacia fazer ocorrência direto, eles foram no destacamento da Polícia Militar jantar, amigo, para manter o quê? O barrigão. Foram jantar. No meio do caminho, aproveitaram para tomar um banho, os dois lá dentro do destacamento, e deixaram a Kombi lá. O vagabundo do Rio ele é diferente. O vagabundo do Rio, o que ele faz? Ele foi seguindo os policiais. Quando o policial deixou a Kombi e foi tomar banho, eles simplesmente entraram na Kombi, pegaram e foram embora. Ou seja, eles subtraíram a Kombi que estava sob a custódia dos policiais. Agora pergunta, os policiais estavam em razão do cargo? Tava ou não tava? Tava. Era funcionário público? Era. E eles, com a preguiça deles, eles concorreram para o crime de outrem? Concorreram. Bacana. Aí lá na época, eu já estava estudando igual um louco, né? O pessoal chegou, e lá um policial pode defender o outro. Eles não tinham dinheiro para pagar advogado, chegaram para mim. Evandro, o que você acha? Eu falei, cara, eu acho que você tem que devolver tudo. Ele, mas por que eu vou devolver, Evandro? Eu falei, cara, vamos direto lá na concessionária, aonde que aqui é a Copel, lá é a Light. E vamos devolver o dinheiro, ver quanto foi o fio de cobre e paga essa merda. O cara, não vou pagar. Eu falei, filho, larga de ser burro, olha só. Você cometeu um peculato culposo. Você vai responder por peculato culposo, porque tem uma pena. E existe uma coisa chamada sentença irrecorrível, que nada mais é do que o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Transitou em julgado, não cabe mais recurso. Se antes da sentença irrecorrível o cara reparar o dano é devolver o dinheiro, ou consertar a porcaria que ele fez. Nesse caso é devolver os fios de cobre para a concessionária, pagando, indenizando ela. Ele vai ter extinto a punibilidade, ou seja, ele não vai responder mais por nada aqui da extinção. Agora, se depois da sentença irrecorrível, deu a sentença irrecorrível, ele quer ir lá e devolver, aqui reduz da metade a pena imposta. Qual é a diferença, Evandro, do exemplo que você deu aqui para o exemplo que eu dei aqui? Simples. Aqui o cara era réu primário também, aqui o cara era particular. Ele foi lá e devolveu e teve redução de pena. É o arrependimento posterior. O cara tem que ser particular, é lá no artigo 16. Aqui não é arrependimento posterior. Aqui simplesmente recebe o nome de extinção da punibilidade no crime de peculato, o quê? Culposo, cuidado, só vale se for culposo. No peculato doloso não existe a porra da reparação do dano. Não existe. Ah, Evandro, eu subtraí os bens, agora me arrependi, quero devolver. Vai responder pela pena da mesma forma. Tranquilo? Beleza, isso aqui só vale no peculato culposo. Então vamos seguindo. Ah, Evandro, você não para de falar? Eu não, pô, essa porra é aulão. Tem alguma pergunta aí, John Nunes? Tem não, né? Bacana, então vamos seguir. Cara, o artigo 313 é chamado peculato mediante erro de outrem. Alguns chamam isso aqui de peculato estelionato. Peculato estelionato. Cara, na verdade isso aqui é um nome impróprio, mas se a banca usar, você vai aceitar. É chamado peculato mediante o erro de outrem. Eu vou dar um exemplo do peculato mediante o erro de outrem. Tá.
Olha só que bacana. O funcionário público não pode causar o erro na pessoa. Ele tem que simplesmente se aproveitar de um erro. Exemplo clássico do Evandro. Legal. Você está lá, o policial civil na delegacia e aparece uma velhinha. Já te falei, velhinha com olho arregalado, é dinheiro o quê? No bolso. Aí a velhinha chega e olha para o policial civil. Ai, meu filho, é aqui que paga o IPTU? Aí o policial, peraí, cara, vai lá atrás e escreve no papel aqui. Aqui paga-se o IPTU. E cola lá em cima. É, minha senhora, a senhora chegou no lugar certo. É aqui que paga o IPTU. Quanto é o IPTU da minha casa? Ah, qual o tamanho da tua casa? Ah, eu tenho uma casinha, o IPTU da senhora. Quanto a senhora tem no bolso? Ah, eu recebi R$ 1.342,50. Legal. O IPTU da casa da senhora é R$ 1.342,50. Ou seja, a pessoa veio no erro. Ela se colocou nessa porra desse erro. Ser velho é uma coisa, agora ficar errando toda hora é outra. Então ela se colocou no erro e o funcionário público se aproveitou do erro e pegou vantagem indevida. Tranquilo, ele não pode ter causado o erro. Se ele causar o erro, ele sai desse crime. Tranquilo? Peculato mediante erro do outrem é muito tranquilo, estelionato. Parece que não está nesse material que está aí. Essa explicaçãozinha do peculato mediante erro de outrem, mas os meninos ali já montam e postam lá no Equipe Alfa, hein? Tá, desce do culposo, não tá no material, mas você copia, não tem problema não, que a gente coloca isso para você lá no Equipe Alfa. E vamos prosseguir. Se alguém tiver dúvida, manda aí que eu respondo, tá? Olha só, eu vou trabalhar com 2 crimes aqui que você nem sabia que existia. 313. Olha que bacana, esse crime tem uma história muito legal. 313A e 313B. O crime diz o seguinte, olha só. Opa, é inserção de dados e modificação de dados. Inserção de dados. E aqui embaixo é modificação de dados. Modificação de dados. Esse crime, ele me remete ao concurso da Polícia Federal de 2004 que eu fiz. Muito legal, cara. Olha só. Aqui é o funcionário autorizado, aqui é o funcionário não autorizado. Teve um amigo meu, que era o Enio, hoje ele é policial federal, ele falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma lida no texto de lei muito foda, que é importante ler o texto de lei antes da prova. Falei, legal, vamos ler o texto de lei, parecia o Talhos. Amigo, eu estava lá na sala de aula querendo ler os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral no texto de lei, daquela última lida. E o cara, guarda o material, guarda o material, guarda o material. E o cara agarrou. Eu falei, tá, toma. Aí ele botou debaixo lá. Isso não elimina o candidato, não. Tem gente que acha que elimina o cara, ficar estudando na hora. Você não pode pegar no meio da prova, peraí que eu vou fazer uma consulta. Isso não dá pra fazer, porra. Tranquilo? Legal. Aí eu li o 313A e o 313B. Eu falei, caralho, que bacana, inserção de dados falsos e modificação de dados falsos em sistema de informação. E lá caiu a seguinte questão. Podemos afirmar que um funcionário público, em razão do cargo, fez a inserção de dados falsos em sistemas de informação e era autorizado para esse fim. Nessa situação, podemos afirmar que existe um tipo penal próprio para essa situação. Ou seja, caralho, era só ter lido o texto de lei que você ia saber que existe pelo menos um crime de inserção de dados falsos em sistema de informação. Evandro, qual é a diferença do 313A para o 313B? O exemplo, o que é isso aqui? Vamos supor o cara que trabalha no SERPRO. Tem um cara que trabalha no CEP, que é o Sistema de Informação do Governo Federal. O cara vai lá, ele é autorizado, ele tem a senha, ele mexe e insere um dado falso. Evandro, insere um dado falso aí, tranquilo. Vocês já viram falar no portal da transparência? Você vai no portal da transparência, você digita lá, Daniel Sena, ele está de licença agora, mas o safado, quando você vai lá, tá lá o Daniel Sena, 13 mil e pala lá que ele recebe no Governo Federal. Por quê? Ele, além da função de agente penitenciário federal, ele tem um cargo em comissão, ou o cargo de lambe-saco, ou puxa-saco, existe um nome que você queira usar. E ele recebe essa gratificação. Agora, e se ele tivesse a senha? E com medo das pessoas souberem quanto ele ganha, vai lá e muda. Ele, em vez de colocar que ele ganha 13 e pouco no portal de transparência, ele coloca 5. Amigo, entrou em qual? 313A, inserção de dados falsos, porque ele era autorizado em sistema de informação. Agora, modificação de dados, quando o cara é não autorizado, aí você cai no 313B. A diferença é que o A, o cara é autorizado, no inserção, e no B, que é modificação, o cara é não autorizado. Agora tem que tomar um cuidado. Se o cara também exclui
dados verdadeiros, ele entra direto no 313A. Tranquilo? Então toma cuidado com os verbos: inserção, modificação e excluir dados verdadeiros. E o 313A é com o cara autorizado, o B ele é não autorizado. Tranquilo até aí? Beleza. Esse crime a gente passa direto nele. O que eu vou dar pra você aqui? Cara, eu vou dar uma aula aqui que pouca gente fala, que eles fazem muito tsunami e nem questões de penal. Isso aí vai resolver a tua vida. A gente já viu o peculato, que tinha peculato de desvio, peculato de apropriação, peculato mediante erro de outrem. Outra coisa, fizeram uma pergunta lá muito legal. Evandro, existe a extinção da punibilidade ou diminuição de pena no peculato culposo, do peculato doloso? Não existe não, filho. Aí o outro falou assim lá: não, parte da doutrina aceita, eu quero mais é que me foder com a doutrina. O cara pega um livro desse tamanho aqui, o cara defende que pode, mas a porra do Código Penal diz que não pode. Então a extinção de punibilidade, filho, só pro peculato culposo. Isso cair no peculato doloso tá errado. Tranquilo? Respondi a tua pergunta. Vamos que vamos. Olha só, você tem que se ligar no verbo concussão. O verbo é exigir. Mas daqui para frente não basta só o verbo, tem que ter duas coisas: ser funcionário público e estar em razão do cargo. Exemplo de concussão. Tá, legal. Você vai no Paraguai e traz coisa errada. Quando você faz alguma coisa errada, tem uma regra. Diz assim: quando você está errado, o universo inteiro conspira contra você. Aí o cara não entende, né, cara? Cara, o policial tem bola de cristal, o policial é foda, o policial descobriu que eu estava errado. Não, filho. O cara tá lá na pista, né, Eris? Tá lá, o policial na pista. Aí vem os carros passando. O policial olha pro vidro, o cara tá lá tranquilão, deixa passar. De repente passa, o cara tá lá congelado. Amigo, tá errado. Cara, tem bola de cristal, não. É só tá errado. Quando você tá errado, dá merda, não tá? Você tá lá no MSN, ou você tá lá na internet, a mulher peladona, outra de quatro, o cara sacudindo, dois negão comendo a mulher, que filme porno, hub, x-vídeo, aquelas porra lá que homem assiste. Tua mulher entra, você congela, troca e só dá merda. Tá na cara que ela vai ver que você tá fazendo coisa errada. Agora você tá fazendo um cadastro, Voitan, pra ir lá pro Nordeste com a sua mulher, ela entra e você fala: oi, amor, amigo, quando você tá errado, dá pra ver que você tá errado. Beleza. Aí você é funcionário público, tá em razão do cargo, descobriu o policial, fez aquela cara, ele mandou você parar, você tava com 2 notebooks que você trouxe do Paraguai sem pagar imposto, essa merda desse caminho, legal. Pegou o notebook lá, o cara abriu na mala e olhou. Na hora que o policial olhou, ele fala assim pra você: olha, o negócio é o seguinte, ou você me dá R$1.000 ou eu tô te prendendo. Amigo, se ele fizer isso, ele tá o quê? Exigindo. Funcionário público, mas em razão do cargo, como é que é o nome do crime? Concussão. Agora, se o policial chegar pra você e falar assim: fala, é nós na fita, meu brother. O negócio é o seguinte: deixa uma cervejinha aí que eu vou te liberar. Amigo, se ele solicitar, aceitar ou receber e não exigir, o crime não é de concussão, o crime é de corrupção passiva. Cara, vai pelo verbo. Agora chega pro policial, vai lá, peraí, compra uma Kaiser, ele dá pra ele, uma Brahma, ele não quer, ele quer dinheiro, filho. Agora olha que interessante, se o cara solicitar e você não der, você fala: eu não dou o dinheiro, cara, então eu te prendo. Amigo, mesmo ele te prendendo depois, mesmo ele fazendo certo depois, o errado já foi feito, é crime formal. A mera solicitação, a mera aceitação ou o mero recebimento já configura o crime de quê? Já configura o crime de corrupção passiva. Agora, aqui tem uma coisa muito boa na corrupção passiva, que é o aumento de pena. Se o funcionário público, sem razão da solicitação, do aceite ou do recebimento, ele não faz o que deveria ser feito, ele vai ter aumento de pena. Tem que olhar os aumentos de pena. Exemplo. Legal. Eu paro o cara e falo assim: cara, seu carro tá com o documento atrasado. Se você me der R$50, eu te libero. Solicitou? Pronto. A mera solicitação já é corrupção passiva. Aí o cara chega e fala: não vou dar. Então eu prendo o veículo. Prender o veículo, corrupção passiva normal. Agora, se você solicitar, receber e liberar o carro, deixar de fazer apreensão, aí é corrupção passiva com aumento de quê? Com aumento de pena. Tranquilo? Beleza, então eu já aprendi que o exigir é concussão, solicitar, aceitar ou receber corrupção passiva, e prevaricação, você vai gravar a palavra interesse ou sentimento pessoal. Cara, caiu o interesse ou sentimento pessoal, vai direto na prevaricação. Evandro, você consegue dar um exemplo para eu diferenciar concussão, corrupção passiva para prevaricação? Tô. Na prevaricação o cara não exige, não solicita, não aceita e não recebe. Ele não faz nada. Ele
espera, ele deixa de praticar o ato de ofício esperando algo futuro. Exemplo. Imagina que você bata de carro e você tem 17 anos. Aí você fala, caralho, fudeu, eu tenho 17 anos, bati com o carro, o seguro não vai pagar essa merda. Aí os policiais chegam, começam a fazer ocorrência. O teu pai chega com uma caminhonete igual a minha, SW4. Ah, Evandro, você gosta do seu carro? Pô, eu gosto, eu comprei com tanto esforço aquela merda e não tá financiado não. Porque eu não financio porra nenhuma, entendeu? Minha vida é toda controlada, né, Daniel? Já te ensinei a fazer essa porra. Para de financiar as coisas que pagar juros e dar dinheiro pros outros. Tranquilo. Beleza, o cara chegou com aquele caminhonetão, o policial regalou o olho. Caralho, fudeu, né, maluco? Mas, por exemplo, se sou eu com esse 1,92 m que eu tenho, eu chego lá, amigo, eu deixo todo mundo com medo. O policial, caralho, esse cara, vou pedir nada pra esse cara não, mas vou fazer o seguinte, o filho dele tem 17 anos, ele chegou nesse carrão. Cara, se eu fizer a ocorrência normal, dizendo que o filho dele tem 17 anos, o seguro não vai pagar. Eu vou fazer o seguinte, pensando no interesse futuro, eu vou fazer o seguinte, eu não vou falar com eles em nada, não vou exigir, não vou solicitar, não vou aceitar, não vou receber, não vou nada. Eu simplesmente vou fazer errado, vou falar que o garoto tinha 18 anos, quando na verdade ele tinha quanto? 17. Eu não pedi nada, eu só deixei de praticar ato de ofício, porque dentro da minha cabeça, depois da ocorrência, o cara ia se tocar, pô, legal, o policial foi legal comigo, eu vou dar alguma coisa para ele. Na prevaricação, ele não exige, não solicita, não aceita, não recebe. Ele tem um interesse futuro. Evandro, o que é sentimento pessoal? Amigo, amizade, você cai, ódio do inimigo. Exemplo, você é policial civil e está lá. O seu inimigo chega e você piora a situação da ocorrência. Você vai e faz qualquer tipo de coisa. Você vai entrar também na prevaricação. Sentimento ou interesse pessoal. Poxa, Evandro, um amigo meu chegou preso agora e eu fui lá pedir pro delegado para quebrar o galho dele, para deixar ele numa cela melhorzinha, porque ele é meu amigo. Vai entrar no sentimento o quê? Pessoal e vai cair na prevaricação. Pessoal, esse exemplo aqui não precisa ser só interesse econômico não, tá? Exemplo, imagina a mulher do Pânico na TV bate com o carro. Maluco, eu tô falando para vocês, eu fui no Espírito Santo e vi aquelas mulheres de perto, eu tive que botar a mão nelas. Falei, minha filha, você me dá licença, eu sou agente federal, eu só queria te perguntar como é que você era. Encostei, falei, caralho, mulher era de verdade, Thales. Aí não dá, você olha a mulher de perto assim, ela chega a assustar, né? O foda é que você come aquelas porcarias, no final você quer tomar um vinho, alguma coisa, a mulher não sabe nem falar. E aí, tem um chiclete aí não, tio? É foda, a mulher é burra pra caralho. Depois de um tempo não dá, né, cara? Depois de um tempo você não quer mulher, você quer uma companheira. Beleza. Aí vamos lá. A mulher do Pânico bateu com o carro. Você sabe que a diferença do homem, para o homem ter uma porra de um porte de arma, ele tem que sentar e estudar, passar um concurso e ir para Brasília para pegar o porte de arma para começar a usar, o policial federal. A mulher não, é só ir no Detran tirar a porra da carteira de habilitação, que carteira de habilitação na mão de mulher é o quê? É uma porra de um porte de arma. Beleza, mas nesse caso a mulher do Pânico na TV não tem habilitação. Aí você olha e fala, caralho, cara, a mulher do Pânico na TV, eu assisti a aula do Evandro e a mulher é assim mesmo, do jeito que o Evandro falou. Legal, eu vou aqui falar que ela tem a carteira de habilitação, ou seja, eu vou deixar de fazer alguma coisa, eu vou fazer errado, prevendo um interesse lá na frente. O que o idiota, olha a cabeça do idiota, vou fazer diferente, melhorar, que a mulher depois vai pegar o documento, ele botou que eu tenho carteira, me come. Cara, não adianta. A mulher fazendo ou não essa porra, você criou isso na cabeça e deixou de fazer o ato de ofício. Vai responder por quê? Prevaricação. Vocês estão conseguindo entender que aqui o cara não pede, não solicita, não exige, não faz nada. Ele só deixa de praticar porque dentro da cabeça do retardado mental, lá na frente, ele vai se beneficiar. Isso é prevaricação. É o mais difícil de você fazer a diferença entre prevaricação, corrupção passiva e concussão. Tranquilo? Tranquilo. Evandro, o que é corrupção passiva privilegiada? Aqui, amigo, é quando você cede a pedido ou influência de outrem. Evandro, como eu vou saber qual que é qual? Você vai gravar o tal do pedido e da influência nesse exemplo que eu vou dar agora. Beleza, olha só. Alô, você! Cascavel, para quem não conhece, amigo, eu tenho um vídeo que eu coloquei no celular, eu correndo de manhã. Quem quiser, depois... Você corre aí no lago, Thales? Tá com o joelho, né? O Thales é lutador de MMA, cara. Esses dias tem um vídeo dele na internet, ele brigando com um paraguaio lá. Qual cidade foi lá? Cidade do Leste, ele foi uma luta de MMA com o Paraguai, quase matou o Paraguai de porrada. Depois eu vou publicar o link lá no Equipe Al, falar pro pessoal votar no Thales lá, tá? Só pra você ter uma noção do nível do professor que a gente tem, é tudo pirado.
Beleza, o lago municipal é lindo, cara. De manhã eu converso com Deus todo dia de manhã. Eu vou lá, amigo, e quando eu tô caminhando, eu falo, cara, eu tô num lugar que eu queria viver pra minha vida. Que lá aqui é lindo, o clima é lindo. E lá fica sempre um guardinha. Lá. Amigo, aqui, só para você ter noção do lago municipal, são 4,4 km e o sistema de defesa dos animais estão desligado, porque o povo é muito educado. O que é desligado? Você pega uma porra de uma banana e se coloca assim, os macacos vêm comer na tua mão. Amigo, essa biá laranjeira do teu lado é lindo de ver, né, cara? A capivara, você vai lá, amigo, você coça a barriga da capivara, ela se espicha toda. A porra da capivara parece um poodle. Caralho, eu não tô de sacanagem. Quem vive aqui sabe disso. Eu vou até botar um vídeo pra vocês acharem que é sacanagem. Tá muito lindo lá. E outra, tem muito peixe aqui. A função do guarda patrimonial, que ele é funcionário público, ele está em razão do cargo, a função dele é impedir que as pessoas vão lá e mate a porra da capivara para comer, que enforque o macaco, que pegue essa biá laranjeira na salpão e que pesque. Essa é a função do cara. Beleza. Agora vamos anexar os crimes? Chega o A aqui, olha para o funcionário público e diz assim para ele, aí tio, deixa eu pescar. O cara fala, se você, para pescar, você tem que me dar uma cervejinha. Se você me der uma cervejinha, eu deixo você pescar. Legal, ele foi e fez o quê? Solicitou. Qual o crime que ele cometeu? Responde aí de casa, corrupção passiva por causa do verbo. Legal, agora vamos inverter. O funcionário público pega o cara pescando, olha para ele e fala, olha, ou você me dá R$ 50 ou tá preso agora. Legal, o que ele fez agora no segundo? Ele exigiu. Vai responder por concussão. Tranquilo? Só mudou o verbo. Agora olha que bacana. O A chega, olha para o funcionário público e diz, aí filho, o negócio é o seguinte, deixa eu pescar o funcionário, não posso. Sou funcionário público, estou em razão do cargo e assisti a aula do Evandro. Tranquilo. O cara ficou com medo e não deixou. Aí o A chega e fala assim, olha, eu tô com alguém no celular aqui que vai falar com você. Aí o A passa o celular para o funcionário público atende ao prefeito. E o prefeito falando, aí, esse A aí é meu amigo, você não vai deixar o cara pescar não? Aí é contigo. Ele, ih, caralho, o cara está me influenciando ou está pedindo. Cara, eu vou ceder a influência ou a pedido. Qual o crime que ele vai responder aqui? Corrupção passiva privilegiada. Caramba, Evandro, é tão fácil assim? É. Beleza. Agora você imagina, o guarda lá, patrimonial, e me aparece a mulher do Pânico na TV com a varinha na mão e um biquíni enfiado no rabo e aquele negócio só na ponta. Aí, deixa eu pescar. Aí o cara, porra, legal, a mulher quer catar 3 lambari. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, por sentimento e interesse pessoal, deixar ela pescar e depois ela vai chegar com 2 lambari e vai falar, agora eu vou te dar, amigo. Primeiro que foi uma viagem da cabeça dele, segundo foi a minha, a mulher do Pânico da TV querendo pescar. Mas, amigo, se ele fizer isso por interesse, ele vai cair em qual crime? Prevaricação. Você reparou que ele não pediu, não fez nada? Ele só deixou prevendo alguma coisa lá na frente. Agora, e se ele deixa um amigo dele pescar? Ele é um funcionário público, está em razão do cargo e deixa de praticar o ato de ofício que ele impediu o amigo dele. É sentimento pessoal? É ou não é? Sim. Qual o crime que vai ser? Prevaricação. Aí, Evandro, você tá com sacanagem se eu aprender direito penal desse jeito assim, porque eu vi direito penal no outro curso, onde o cara ele passou 18 vezes e meia para promotor de justiça, agora ele é defensor público e ele está trabalhando na Suprema Corte Americana e passou para a NASA também, e ele contou um monte de coisa diferente. Filho, eu não tenho culpa, você vai fazer prova para juiz, para promotor de justiça, você vai fazer prova da Funesp. Não apaga não, filho, se apagar vai dar merda. Filma o Eres tentando apagar ali. Filma ali. Sai daí, filho, apaga essa porra não, beleza? Tranquilo. Isso aqui, amigo, é texto de lei que eu tô te dando, só que eu tô resolvendo de uma forma diferente. Bate aí. Eles é meu parceiro pra caralho, amigo, meu amigo pessoal esse moleque. Pode olhar no Facebook lá que ele tem um monte de foto comigo lá. O moleque mora no meu coração. Corrupção ativa. Amigo, enquanto esses crimes aqui são crimes praticados por funcionário público contra a administração, corrupção ativa está em outro capítulo. É crime praticado por particular. Aqui, nego velho, é o particular que oferece ou promete vantagem. Não existe a porcaria do verbo dar. Olha só, exemplo, o A é funcionário público, policial rodoviário federal, está na pista. O B é parado. O B é quem? O particular. Amigo, se o A,
vou chamar de A e vou chamar de B. O A que é funcionário público. Se o A exige, concussão. Se o A solicita, corrupção passiva. Agora, para que o particular responda por corrupção ativa, para que ele responda efetivamente pelo crime, ele tem que oferecer ou prometer. Não existe dar. Para ele cometer o crime, ele tem que tomar a iniciativa. Evandro, me explica o que é tomar a iniciativa. Fácil. Olha só. O policial te parou. Se você que é particular chegar e falar assim, aqui, eu te dou 10 reais para você me liberar, você está tomando a iniciativa. Você está o quê? Oferecendo. Pronto, você cai na corrupção ativa e se ele aceitar, ele cai na corrupção passiva. Por isso que é virtualmente impossível você ter os dois crimes, corrupção ativa e concussão no mesmo crime. Porque se o cara oferece ou promete, o particular cai na corrupção ativa. Se ele ofereceu ou prometeu, o máximo que dá para acontecer é o cara aceitar ou o quê? Ou receber. Como é que vai conciliar corrupção ativa com oferecer ou prometer com exigir? Eu sou particular, olha pro cara, olha, o negócio é o seguinte, eu tô todo errado ali e eu vou te dar 500 reais para você me liberar. Isso mesmo, me dá 500 reais, não te prendo. Não dá, filho. Então não dá para ter, não sei o cara seja louco. Do contrário, você vai conseguir conciliar corrupção ativa com corrupção passiva. E mesmo assim, corrupção ativa é só se tomar iniciativa. Evandro, como é que eu faço para dar um dinheiro para o polícia e não responder? Não fala nada. Se você der, não vai ter crime. Exemplo, você vem com 4 notebook todo errado, amigo do Paraguai, você está todo errado. Faz igual o Facchini, que traz umas bombas, agora não pode trazer mais não. Né? Ele vinha trazer umas bombas, ele foi meu aluno em 2007. O Facchini pesava 50 quilos, passou num concurso, começou a dar aula, virou um baita de um professor e agora está com 90 quilos só de músculo. Não tomo bomba não, cara, tá bom. Não toma, ele engole. Aí beleza, você veio todo errado do Paraguai, o policial te parou, o que você faz? Bota a mão para trás e lembra de mim. Aí o policial vai olhar para você, você está todo errado. Você... Fala nada. Veja bem, só fala veja bem. Aí o policial, e aí? Você, e aí? E fica no e aí. Uma hora o policial vai falar assim para você, pô, vê o que você pode fazer para me ajudar. Quando ele fala, pode ver o que pode fazer para me ajudar, ele está solicitando? Tá. Aí você olha para ele e fala assim, beleza, ó, eu tenho aqui um dinheiro e eu tô te dando. Repete para mim, dando o dinheiro. Pronto. Se você der a porra do dinheiro, não tem o verbo e você se... fica feio, eu tô te dando, né, cara? Aí eu vou te dar, o policial vou te comer. Não, nessa porra é o dinheiro. Aí ele deu, amigo, o verbo dar não existe, só oferecer ou prometer, tranquilo? Essa parte ficou bem bacana. Então eu dei a diferenciação dos crimes até aqui. Agora vamos pegar 2 crimes que é bem bacana. Ajuda a apagar esse lado aqui, Eres. Me dá aqui um aqui, você apaga com um, apaga com outro. Apaga aí, só esse aí. Olha só, eu vou falar agora da condescendência criminosa, tá? Condescendência, é isso mesmo, né? Condescendência criminosa. Eu vou falar da advocacia administrativa. Eu vou falar da exploração de prestígio, e vou falar do tráfico de influência. Evandro, por que você está pulando alguns crimes? Cara, não vai dar tempo de eu dar tudo, né, cara? Quantos minutos eu tenho aí, câmera? Eu tenho 17 minutos para dar aula para você. Ainda vou fazer uns exercícios, não tem jeito. Então eu vou falar esses crimes aqui e vou pular para os exercícios. Evandro, mas ficou um monte de fora. Filho, por isso que eu te dei 50% no curso. Compra lá que dá tempo de assistir. Tranquilo? Condescendência criminosa. Olha, lembrando. Alô, você, concussão, exigir, corrupção passiva. Solicitar, aceitar ou receber, corrupção passiva privilegiada. Pedido ou influência de outrem. Prevaricação, interesse ou sentimento pessoal. Corrupção ativa, oferecer ou prometer. Condescendência criminosa. A palavra é indulgência. Evandro, o que é indulgência? É pena, clemência. Aqui tem que ter o seguinte, tem que ter um chefe e tem que ter um subordinado. E o chefe, vendo o subordinado fazer todo tipo de merda administrativa, deixa de aplicar a penalidade, ou quando não competente, deixa de avisar outra pessoa que pode aplicar a penalidade, porque o chefe está com o quê? Com pena, com clemência. Evandro, dá um exemplo do...
Você imagina que você é delegado de polícia e seu agente de polícia federal descobre na mesma semana que a mulher dele estava traindo ele com 2 negões, que o filho dele é gay, que a filha dele é sapatão e que o cachorro dele acaba de morrer atropelado. Ele descobre que a mulher dele gastou todo o cartão de crédito dele, ele vai lá e descobre que ele tem uma doença venérea muito forte, porque ele comeu uma mulher sem camisinha, a mulher deu para meio mundo sem camisinha, e ele está todo arrebentado. Aí ele começa a fazer o seguinte: ele chega atrasado, ele é escrivão da polícia, por exemplo, ele chega atrasado, ele deixa de entregar os processos, ele faz tudo com infringência do dever funcional, que é competência dele, ou seja, o subordinado está fudido. Meu filho, a vida pública é totalmente diferente da vida particular. Ninguém quer saber o que, é que você faz na sua vida particular, mas quando entrar no serviço público é para quê? Para trabalhar. Ninguém está pouco se fudendo na Itália. Tem um juiz que trabalha contigo. Ele quer saber se você está com algum problema? Não quer, não, amiga. Ele quer que você faça o seu trabalho. Aí, por pena, tadinho dele, eu tô com pena, tô com indulgência, eu não vou aplicar penalidade, eu não vou avisar quem tem competência para aplicar penalidade. Pronto. Vai entrar em qual crime? Condescendência criminosa. É para o chefe que deveria aplicar penalidade, não aplica, ou se ele não é competente, ele não avisa quem é competente. Tranquilo? Bem fácil essa. A advocacia administrativa. Filho, não precisa ser advogado para cometer o crime de advocacia administrativa. É porque é advogar interesse privado perante a administração pública. Cara, esse aqui é fácil. Imagina só. Sabe onde tem muito esse crime? Dentro do INSS. O cara tem um amigo que já vai se aposentar de qualquer forma e pede pro cara: porra, meu camarada, eu sou particular, vou aposentar, você trabalha no INSS, quebra o galho, não precisa fazer nada de errado não, só dá uma acelerada no meu processo lá, porque eu preciso aposentar, eu tô todo certo, o INSS está enrolando. O cara é funcionário público, vai lá e advoga. Advogar é ajudar o interesse privado perante a administração pública. Amigo, quando você vai trabalhar, você tem que seguir os princípios do artigo 37 da Constituição. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E em certo ponto, a impessoalidade é a que mais funciona aqui. Por quê? Porque você não deve trabalhar com interesse privado dentro da repartição pública de jeito nenhum. Se você está ajudando um cara lá, você vai responder em advocacia administrativa. Bem tranquilo esse. Cara, exploração de prestígio e tráfico de influência. Olha só. Aqui a palavra é a pretexto de influir. Aqui também, a pretexto de influir. Diferenças entre eles. Lógico que eu vou explicar o crime, né? Eu vou dar o esqueminha para você entender. Exploração de prestígio. Você influi ao juiz, promotor de justiça, na regra geral, qualquer funcionário da justiça. Por isso que ele está dentro do capítulo dos crimes praticados contra a administração da justiça. Tráfico de influência. A pretexto de influir em qualquer funcionário público. Então vamos combinar o seguinte, eu vou explicar o que é a pretexto de influir, tranquilo. Se você olhar e tiver funcionário público, tráfico de influência, olhou juiz, promotor e funcionário da justiça, você vai à exploração de prestígio. Por exemplo, o Marcelo Adriano, que é meu coordenador, se você cometer isso aqui, usar a pretexto de influir nele, que é agente penitenciário federal, que é um funcionário público qualquer, você vai cometer tráfico de influência. Agora, se você cometer isso que eu vou explicar agora, a pretexto de influir no Talhos, por exemplo, que é funcionário da justiça, você vai para a exploração de prestígio. Tranquilo? Não esquece esse detalhe. Evandro, me explica esse crime que eu nunca consegui entender, é por isso que eu estou aqui, né, filho? Beleza? Esses dias, a menina mandou um e-mail falando assim pra mim: caralho, Evandro, você se acha? Não, filho, eu me acho muito mais do que você imagina. Ah, Evandro, você é um escroto. Sou. Babaca? Também. Mas o mundo não vou repetir, o mundo não é dos espertos. O mundo é de quem tem o quê? Dinheiro. Você quer ouvir uma que você vai gostar, Thales? Tá eu no estacionamento, olha só, São Paulo, não sei se você vai gostar, eu já contei na web essa. E eu tô parado lá com o carrinho alugado. Tinha um molecão, nós na fita, com um carrinho daqueles golzinho quadradinho, com rodão, aro 15, todo escutando aqueles funk maluco de São Paulo lá, hein? E Mr. Catra, né? Bonde do Stronda, já viu aquela porra? Eu esqueci a música, beleza. E com um cordãozão legal. O cara aqui, um coroa, amigo, com uma caminhonetona, meu brother, eu acho que era Cherokee, salvo engano, nova, mas linda, meu brother. E eu atrás. Beleza. Quando o coroa foi estacionar na vaga, amigo, a vaga tá aqui, ó. Olha só, a vaga tá aqui. Se tem uma fila,
O cara, quando ele tá aqui dando seta pra cá, quer dizer que ele vai fazer isso aqui, não vai? Beleza. O moleque veio e fez assim, entrou na vaga do coroa. Aí olhou pro coroa, o coroa, que isso, que falta de respeito, coroa educado. Aí tio, o mundo é dos espertos. O coroa deu uma ré, acelerou e bum, no carro do otário. Amassou tudo, meu brother, amassou muito. Deu uma ré, baixou o vidro e falou assim, o mundo é de quem tem dinheiro. E foi embora. Amigo, eu vou te falar um negócio. Quase que eu fiz a dança da chuva lá, cara. Que eu vibrei. E se o cara tirasse onda, eu ia falar com ele, cara, aqui, ó, tô armado. Volta pro carro. O mundo é de quem tem arma. Não fode. Entendeu? É porque o cara não fez, cara. Senão eu tava vibrando, porque eu bati palma. Uhul! Mas, porra, com 1,92 m o cara não faz nada, né, cara? Beleza? Tranquilo, vamos lá. Então, vamos que estudar faz isso, amigo. Faz tanto você ter dinheiro quanto ter arma pra falar que o mundo é dos armados. Mentira, faz isso não, tá, filho? Beleza? Mas é impossível não fazer, mas não faça. Olha só, tráfico de influência e exploração de prestígio. São 3 polos. O que tem que ter? Beleza. Tem que ter o autor do crime. Esse cara aqui, que eu estou chamando de autor, eu vou chamar de A. Esse é o que vai cometer a exploração de prestígio ou o tráfico de influência. Eu tenho esse aqui, que é o cara que vai ser solicitado a vantagem. Solicitado a vantagem para ele, que eu vou chamar de B. E eu tenho aqui as figuras que eu acabei de explicar para você ali, que é o polo C. Eu tenho ou o juiz, ou qualquer funcionário da justiça, ou eu tenho o funcionário público. Lembrando que se influenciar em juiz vai ser exploração de prestígio. Se você influenciar em funcionário público, vai ser tráfico de influência. Nesse crime aqui, meu povo, toma cuidado. Nesse crime que eu vou explicar, o polo C é totalmente inocente. Ele não sabe nem o que está acontecendo. Exemplo, eu vou chamar do autor um advogado e vocês vão me dizer o crime. O advogado chega e fala assim, pô, cara, olha só, você, B, está sendo réu, você, na verdade, você está sendo acusado lá no inquérito policial. No inquérito policial não é réu ainda, tá? Não virou réu. Ele simplesmente está sendo indiciado. É uma indiciação, que é uma fase administrativa, não é uma fase judicial ainda. O autor chega, olha para o B e fala, olha, eu sou advogado, sou o autor, sou o A, você está respondendo lá um inquérito policial e eu sou muito amigo do delegado de polícia. Vamos fazer o seguinte, me dá 50 mil reais que eu vou falar com o funcionário público, que é o delegado, porque eu tenho muita influência com ele e eu vou melhorar o seu processo. Mas, na verdade, o delegado sabe de alguma coisa? Não, o advogado está dando um despertão e está enganando o B, que é o acusado pelo crime. Ou qualquer outro tipo de pessoa, qualquer outro tipo de situação. Só quem vai responder por esse crime é quem? É o A. Agora, quer ver uma coisa que acontece muito, por mais que você ache que não acontece no processo penal? O advogado chega e fala assim, cara, o juiz vai foder a tua vida. E o juiz toma vinho lá em casa. O juiz é meu amigo, vamos fazer o seguinte, deixa 100 mil aí, que eu vou quebrar o galho e vou conversar com o juiz para ele diminuir tua pena. Na verdade, o autor falou alguma coisa com o juiz ou com o funcionário público? Não, ele há pretexto de influir. Quando fala pretexto, o cara não sabe nada. Tranquilo? Agora, esse é o tráfico de influência e exploração de prestígio comum. Como é o aumento de pena? Cara, o aumento de pena é se, por exemplo, na hora da solicitação, o A aqui, que é o advogado, por exemplo, falar para o B que o dinheiro vai ter que ser dividido para quem? Para o juiz ou para o funcionário público. Ou seja, se ele tiver a pretexto de influir, pegar um dinheiro do cara e não falar que vai dar para esse aqui também, tráfico de influência e exploração de prestígio comum. Mas se ele disser que a vantagem também vai ser encaminhada para um dos dois, aí ou é exploração de prestígio ou tráfico de influência com aumento de pena. Beleza até aí? Agora, olha só. Evandro, e se, na verdade, o delegado, o funcionário público, tiver combinado com o autor do crime para pegar dinheiro para cá? Aí, amigo, é um particular? É. Tá junto com o funcionário público? Tá. Tá solicitando vantagem devida para deixar de praticar de ofício? Tá. Aí sai desse crime e entra qual? Na corrupção passiva. Por quê? Porque o funcionário público tá junto com o particular e eles estão solicitando a vantagem aqui. Passa a exploração de prestígio ou tráfico de influência, não pode ter o quê? Não pode ter o conluio desses dois aqui. Tranquilo? Agora nós vamos fazer o seguinte, pega teu material aí. Pega teu material.
E vamos lá nas questões. Evandro, você vai fazer questão comigo? Alô, você. Vou. Evandro, tem muito mais coisa no material. Filho, é melhor eu mandar um material mais completo para você ter possibilidade de ler. Você mandou coisa a mais também, Thales? Mandou. É para você ler, filho. O nome disso aqui é aulão. Você não está pagando nada, não. Tá de graça, ainda te dei 50% de desconto no curso, tranquilo? Tem alguma pergunta, alguma coisa aí? Faz aí. É pertinente? Se não for, você vai tomar também. Cadê o microfone? Fala no microfone. Ó, esse que vai falar aí é o John. O John tá indisponível, porque ele namora a minha funcionária lá, que é a Viviane, que é linda também, a menina. Vamos lá. Beleza? Senão as meninadas vão querer saber quem é o John, que tem esse nome esquisito de John. John. Cara, se a menina chegar e falar assim, pô, tô namorando um cara que chama John, todo mundo vai achar que é mentira, porque quem chama John, cara? Não é John, não é coisa de desenho? Não tem aquele Johnny Bravo, essas coisas? Beleza, nada a ver, né, cara? Quem colocou seu nome de John, cara? Hã? Quem colocou seu nome de John? Minha mãe. Ah, que merda, dá pra trocar o nome, você sabe, né? É. Beleza, vamos lá. Quando um particular oferece vantagem para o policial, por exemplo, R$50, e o policial exige, no mesmo contexto fático, que ele pague 200, senão vai em cana, o que acontece? Aí, tudo bem, você deu um exemplo bem legal. Você deu um exemplo muito legal. Aí, amigo, você vai com... Aí foram duas situações distintas. Na primeira ação, o cara ofereceu, o policial falou, não, isso eu não quero. Pronto, esse crime já está consumado de corrupção, o quê? Ativa. E no segundo momento, o cara chega e fala, aí sim, eu quero exigir. Aí tudo bem. Aí você até achou um exemplo legal entre concussão, exigir e corrupção ativa. Só que para de viajar na maionese, que desde 1998 eu nunca vi nenhuma questão que bata corrupção ativa com concussão, tranquilo? Porque no mesmo contexto não vai ter esse negócio. Geralmente tem uma negociação entre os dois. Mas beleza, esse exemplo aí tá válido. Mais alguma coisa? O que é isso aqui, cara? Não, só tem coisa idiota. Fala alguma coisa idiota aí, tem? Vai, fala aí. Por quê? Ah, é. Processo penal é uma matéria tão idiota. E direito penal é outra totalmente diferente. Vê aí, alguma coisa bem tosca. Tá, fala. O cara pediu aqui. A primeira pergunta que ocorreu aqui. O ex-presidente que tinha anteriormente, ele foi julgado por improbidade administrativa. E no fim o inquérito foi arquivado. Qual que foi o embasamento para isso? Caralho, ó, essa pergunta aí eu vou copiar meu pai que deve estar assistindo. O que tem a ver o cu com as cuecas? Você já ouviu essa porra? Cara, para de fazer pergunta idiota, cara. Para com esse troço. Vamos agora nas perguntas legais. Beleza? Vamos lá. Ô pessoal do chat que tá vendo aí, o Bruno Louco e o Giovanni Estranho. Traz o pessoal aí que pediu para mandar abraço. Pode trazer aí, beleza? O crime de condescendência criminosa. Alô você, condescendência criminosa, você vai lembrar do quê? Olha aqui, indulgência. Vamos ver se cabe esse macete? A. O agente permite a outro funcionário praticar violência ou ameaça a outro no exercício da função. B. O funcionário deixa por indulgência de responsabilizar o subordinado que cometeu infração no exercício do cargo. Tá aí a questão, não tem nem outra que cabe. Tá muito simples, meu povo. Ah, Evandro, comenta todas. Não, cara. Eu vou comentar e eu vou pular, tá? Porque a gente tem pouco tempo. 2. Funcionário público de férias que aceita uma promessa de recebimento de dinheiro para que, em razão do cargo, possa liberar o pagamento de uma multa. Uma pessoa que tinha sido autuada pela fiscalização comete A. Concussão, B. Peculato, C. Corrupção ativa, D. Prevaricação e E. Corrupção passiva. Primeira coisa, o que entra aqui? O aceitar você entra onde? Na corrupção passiva, mas a questão quis te sacanear. Ela disse assim, que o cara estava de férias, mas não interessa se o cara está de férias. Ele estava de férias, mas ele estava deixando de fazer alguma coisa em razão do cargo. Mesmo estando de férias, você pode fazer alguma coisa em razão do cargo. Tranquilo? O que era isso aí? Nada não? Beleza, então senta. Então ficou a letra E. 3. Um funcionário público que, sem apor assinatura e sem receber diretamente vantagem indevida no exercício do cargo de fiscalização, confecciona uma defesa administrativa em favor da pessoa autuada pela fiscalização. Comete? Amigo, estava fácil aí. A. Crime de advocacia administrativa. Ele advogou, ele defendeu um interesse privado perante a administração. 4. Para o crime de concussão, concussão é exigir. Para o crime de concussão se configure, é necessário que haja a exigência de vantagem indevida, mesmo que a vantagem não seja recebida. Lógico, só exigir, o crime já está completo, porque o nome disso é crime formal. Tranquilo? 5.
Deixar o funcionário por indulgência, nem vou ler o resto, vai direto na D. Condescendência criminosa. Tá vendo como é que pegando os nomezinhos? Ai, Evandro, pegando só esses nomes eu vou aprender. Filho, pega essa porcaria, lembra dos aumentos de pena no texto, chega na prova e depois você vai gritar lá na prova. O Evandro é foda. Aí dentro da tua cabeça vai vir aquela mensagem eu falando assim, eu sei. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, 6. Antônio, funcionário público, exige de Pedro, exigiu já entra na concussão, para si, em razão da função, vantagem devida, consistente em certa quantia em dinheiro. Pedro concorda com a exigência e combina com Antônio um local para a entrega do dinheiro, mas Antônio é preso por policiais previamente avisados do ocorrido no momento em que ia receber. Não interessa o recebimento, se o cara exigiu, o crime já está o quê? Completo. Pessoal, na regra, os autores dizem, e aonde a gente segue, que você vai levar para a tua prova, que não tem como ter tentativa no crime de quê? De concussão. Agora, tem alguns autores que dizem que tem tentativa. É o mesmo exemplo que o menino deu aí nos dois aqui. Exemplo do autor, que eu não quero falar o nome nem a fuder, não vou falar isso para não queimar o autor, né? Então vamos lá, o Fernando Capês. Ele falou assim, foi muito bacana. Cara, tem sim... tentativa na concussão. Cara, no direito penal, se você tentar inventar, vai ter quase todo tipo de coisa. Olha o exemplo dele. O policial tá aqui e escreve no papel. Ou você me dá um dinheiro, ou eu vou te prender, eu vou te fuder. E presta atenção, eu tô exigindo, tá? E chega pro mendigo e fala assim, acorda aí, mendigo. Faz o seguinte, pega esse papel e leva lá do outro lado e entrega para aquele cara que esse papel é para exigir o dinheiro do cara. O mendigo pega e vai. Ou seja, cogitou, preparou e o mendigo tá indo. Quando entrega, tá consumado, né? O mendigo tá indo. No meio do caminho que o mendigo atravessa a rua, o mendigo é atropelado e o papel voa. Ninguém viu até agora. Aí a corregedoria chega, em vez de olhar um mendigo todo picotado, vai, olha o papel e olha, meu nome é Antônio, policial rodoviário federal que estava do outro lado da rua e eu estou exigindo para você, que é o dono desse carro que está errado, que eu quero vantagem devida e estou mandando o mendigo levar. Bacana. Ele pega o papel e fala, aqui, cara, tentativa de concussão. Vai pra puta que pariu, que carregue todos os autores juntos e mais um bocado. Não tem nessa porcaria. Tranquilo? É isso que você vai botar porque é o texto de lei. Vamos que vamos. O Evandro é esquisito. Você precisa ver eu em casa, amigo. Como é que eu sou, beleza? 7. E Daniel e companhia, para de postar uns negócios no Face lá. Vou falar pra vocês que estão aqui. Poodle é cachorro de homem, porra. Eu tenho 2 poodle. Kira e a Perlinha. Aquela porra é cachorro. Vai se fuder. É cachorro de homem essa porra. Tem até música. Kira, tá Perlinha. Essa porra é cachorro de homem, meu brother. E outra, eu meto a camisa definidão lá quando eu tô malhando e pego os 2 lá e ando com o poodle na porra da coleira. Primeiro que eu gosto dos cachorros. Segundo que isso é ter personalidade, não é verdade? É ou não é? E beleza. E às vezes eu não consigo dormir. Eu tomo remédio pra dormir. Eu dou pros cachorros também. Ficam tudo doidão comigo, cara. Essa porra desse site caiu 2 dias, maluco. Eu tava 2 dias sem dormir, fui cochilar hoje à tarde, não conseguia dormir. Me entupi de remédio pra dormir. Os cachorros estavam... Eu falei, né? Vem cá, peguei pelo pescoço, toma, 3 gotas, e 3 gotas no outro. Cachorro dormiu até com as patinhas pro alto. E poodle é cachorro de homem, caralho. Para de me zoar, beleza? 7. Analise. Análise foi foda. É analise ou análise? Analise. Você tem acento ou não tem? Aquele que oferece ou promete, direto ou indiretamente, vantagem devida a funcionário público para que pratique, omita ou retarde ato de sua incumbência, de cara é corrupção que é ativa. Cadê? Onde está aqui? Corrupção ativa. Ofereceu ou prometer, foi pelo verbo. Funcionário público que retarda ou deixa de praticar indevidamente ato de ofício ou pratica contra a disposição expressa em lei para satisfazer interesse econômico ou não. Entra onde? Interesse. Então, qual que ficou aí? Corrupção ativa e prevaricação. Porra, tá fácil ou não tá de responder? Se você tirar uma foto dessa aqui com o celular, imprimir pequenininho, botar no bolso, não saber qual é o crime na hora do concurso, for no banheiro, eu vou cagar, fiscal, for no banheiro e pegar, esse é o crime. Você volta, você vai acertar a prova inteira. Pode fazer isso? Não. Não pode, né? Beleza. Tá errado. Não copie essas ideias, tá, pessoal? 8. A reparação do dano se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade no caso de, olha aí, peculato culposo, tranquilo? Não vale no peculato doloso, mesmo que a menina tenha colocado lá que um doutrinador aceita. Você quer ler essa daí? Acha ela aí pra você ler? Beleza? Para que ninguém copie. Fala o nome da pessoa que colocou essa merda aí. 9. O funcionário que patrocina interesse privado. Opa, patrocinou interesse, tá fácil. Advocacia administrativa. 10. A conduta do funcionário público que solicita para si. Cara, solicitou, acabou. É a B, corrupção passiva. Tá ficando muito fácil. Vamos para 11.
Examine as afirmações. Olha só, eu estou pegando nas questões só o verbo e já estou respondendo ela e passando direto. Examine as afirmações sobre o crime de tráfico de influência. Aí ficou bonito. Tráfico de influência, vem para cá, vamos ver se dá para responder. Tráfico de influência, pretexto de influir em funcionário público. E ele não pode saber de nada, tem que ser inocente. Ocorre se o agente solicita para si ou para outro em vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Tá certo? Tá, a 1 tá certo. 2. É praticado, ainda que sem intenção, de forma imprudente, se o agente exige para si ou para outro em vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Amigo, não tem nada de forma imprudente. Imprudente, imperícia ou negligente é crime culposo. Não existe crime culposo aqui. Então está errado a 2. 3. Tem a pena aumentada se o agente alega que a vantagem solicitada é também destinada ao funcionário público que se deixará influenciar. Foi ou não foi falada essa questão inteira aqui? Beleza? Então ficou a C. 12. O que solicita dinheiro a pretexto de influir em órgão do Ministério Público pratica o crime de exploração de prestígio. É a E, nego. 13. O que tange a corrupção passiva é correto afirmar que, vamos direto, a vantagem indevida oferecida é exclusivamente de natureza patrimonial. Não. Da corrupção passiva pode ser de outra natureza, por exemplo. B. O ato funcional visando pela corrupção tanto pode ser lícito quanto ilícito. Esse aí é a questão fundamental, esse aí é o gabarito. Pessoal, estouramos aí o nosso horário. Você pode vir aqui, Thales, para a gente fechar aqui. Estouramos o nosso horário. Beleza? Tinha muito mais coisa para falar, mas infelizmente, amigo, é isso aí mesmo.